Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu trago mais uma porção da Palavra de Deus para nossa meditação, que se encontra no livro de Salmos 126, no verso 1, que diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o Senhor é nosso libertador, nosso Deus forte, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Amém? Louvado seja Deus. O versículo de hoje, meus amados, retrata um estado de grande alegria. Quando o nosso espírito percebe que a palavra do Senhor, a qual não volta vazia, que cumprirá aquilo para a qual foi enviada, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, verso 11. Pois o Deus a quem servimos faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, como está na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele é fiel. Veja o que Paulo escreve. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho do Evangelho, porque sei que em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Louvado seja Deus. Veja que Paulo fala desse Deus em Romanos 4, verso 17, como um Deus que chama as coisas que não são, como se já fossem. Pois como diz Lucas 1,37, para esse Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos crer, meus amados, e se necessário pedir ao Pai que nos ajude nossa incredulidade, como ocorreu com aquele homem no livro de Marcos, capítulo 9, verso 24. Leia e medite. Pois ele mesmo, com seu Espírito, nos ajuda em nossas fraquezas e ainda intercede por nossos gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8, 26. Assim, o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Coríntios, capítulo 3, verso 18, que somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como por espelho, pelo Espírito do Senhor, e seguimos vivendo ainda nessa terra as promessas que o Pai nos fez, provando suas bem-aventuranças e caminhando no tempo que Ele estabeleceu para nossas vidas. Louvado seja Deus. Boa coisa é crer no Senhor, esperar e confiar no Deus da nossa salvação, continuando a declarar que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E assim, o reconhecendo que grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Olha o que diz o Salmo 126, no verso 3, Salmo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você lesse esse salmo todo, o Salmo 126. É um salmo onde o título diz que é consolo para os que choram. Louvado seja Deus. O salmista diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro. Em outras versões, quando o Senhor nos restaurou. Louvado seja Deus. Meu amado, foi o Senhor que nos tirou desse cativeiro. E somente Ele pode fazer esse resgate. Seja um cativeiro de prisão, de pecado, de vício,
ou até mesmo de um período prolongado de luto, depressão ou sofrimento. Louvado seja Deus. Esse salmo, meus amados, é tanto uma oração pelos cativos, como também um testemunho de que havia uma convicção no coração do salmista de que Deus trará o seu povo de volta ao lar com alegria. Amém? Medite nesses salmos, que você tenha uma boa leitura, que Deus fale com você, louvado seja o nome do Senhor, e se assim Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.